Salve, salve, tropa! Bem-vindos a mais um Fatos da Zona. Este amado e querido programa semanal onde eu, Cláudio Bessa Lobato, trago para YouTube o acervo histórico do Zona Curva e, bom, inspirado pelo aniversário de 65 anos da Revolução Cubana, hoje eu trago para vocês uma resenha do Albenísio Fonseca que se chama Cuba, Liberdade de Imprensa e a Fome. Então vambora sem enrolação. Após mais de meio século sob bloqueio econômico que lhe cerceia o desenvolvimento, Cuba é uma ilha cercada por pressões políticas, econômicas e midiáticas por todos os lados. No momento em que presenciamos o restabelecimento das relações diplomáticas entre os Estados Unidos, principal inimigo até então, e o regime cubano, vale entender o quanto é fundamental conhecer um objeto, um país mesmo, um projeto ou um período histórico, para que a gente possa se qualificar a discorrer sobre o assunto, e por maior que seja a presunção generalista. Ainda não conheço Cuba, mas sim a trajetória do regime revolucionário de linha marxista-leninista implantado desde 1959, a partir da luta iniciada em Sierra Maestra e que libertou os cubanos do governo ditatorial do sargento Fulgêncio Batista, subordinado aos interesses das oligarquias internacionais e dos investidores estrangeiros, entre 1933 e aquele ano de 1959. Por mais que tenha posição contrária, é facilmente constatável ao longo da história o quanto, em tempos de guerra, estado de sítio ou de extrema necessidade, tem sido facultado aos governos estabelecer limites às liberdades individuais, incluindo a de imprensa, como aconteceu nos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, ou aqui no Brasil, durante o regime militar de 64 a 85, por exemplo. Resta claro, portanto, que em situações extremas a liberdade de imprensa é tolhida em prol do bem comum e mesmo sem a existência dessa condição, a ação contrária à ordem estabelecida, ou de apoio ou auxílio a países inimigos, é comumente punida, mesmo no até recentemente principal inimigo de Cuba. Se diante de tais situações a suspensão de liberdade é admitida nos mais diversos países, por que não deveria ser diferente no caso cubano? Afinal, o bloqueio econômico estendido por Washington a nações que mantivessem negociações com Havana impunha a condição de um estado de sítio permanente, como se diria de uma guerra não declarada contra o povo cubano. Como exigir que Cuba trate aqueles que dão apoio e auxiliam ao inimigo que está à sua porta, através de escritos ou outras nações, garantindo-lhes a liberdade de fazê-lo quando nenhum outro Estado no mundo faria? A defesa da suspensão da restrição da liberdade de expressão em Cuba, sob esse ângulo, não é difícil concluir. Nada mais é do que fazer o jogo do inimigo, no caso, a maior potência econômica e militar do planeta. Ao omitir o contexto na qual a referida restrição está inserida, tende-se a criar um mito, sobre o qual a imprensa supostamente livre deixa de cumprir sua obrigação. Sim, o que sabe o povo brasileiro sobre a realidade cubana? Quem foi informado pela imprensa de que há quase 50 anos Cuba já extinguiu o analfabetismo? Quais reportagens da mídia livre enfatizaram o fato que a Escola Latino-Americana de Medicina em Cuba já formou gratuitamente mais de 5 gerações de médicos de todos os países das Américas, inclusive brasileiros e norte-americanos, com a melhor medicina social do mundo e em caráter solidário? A imprensa criou o mito de sua liberdade, mas até que ponto ela deixa de atender aos seus próprios interesses e agenda política? A experiência mostra que uma imprensa verdadeiramente livre jamais existirá de forma estável. Sempre irá se degenerar e retornar ao servilismo. E sempre se corromperá. Pois o poder corrompe e o poder da imprensa, convenhamos, é quase absoluto. Abre aspas. A maioria dos cubanos apoia Castro. A única forma previsível de reduzir o seu apoio interno é através do desencanto e da insatisfação decorrentes do mal-estar econômico e das dificuldades materiais. Todos os meios possíveis devem ser rapidamente usados para enfraquecer a vida econômica de Cuba. Linha de ação que, sendo a mais hábil e discreta possível, deve conseguir os maiores avanços no sentido de privar Cuba de dinheiro e de abastecimentos para reduzir os seus recursos financeiros e salários reais, provocar a fome, o desespero e a derrubada do governo. Fecha aspas. Isso foi uma solução apresentada pelo subsecretário de Estado Lester Mallory, no memorando dirigido ao presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, em 6 de abril de 1960. Todo esse período se passou e Cuba
segue sua revolução, inspirando parte da classe trabalhadora a buscar um mundo mais justo. A outra parte da classe, infelizmente, segue entorpecida e adormecida, vivendo um sonho inalcançável, defendendo sua própria exploração e o enriquecimento do seu algoz. A burguesia, que trata a classe trabalhadora como se não fôssemos nada. Logo nós, que produzimos tudo. Ora, se nada somos em tal mundo, sejamos tudo, ó produtores. E bem unidos façamos, nessa luta final, uma terra sem amos, a Internacional. E é isso, meu povo. Sempre que eu cito a Internacional, eu fico emocionado mesmo. Então, muito obrigado a você que ficou aqui até o final do vídeo. Tamo junto demais. Deixa teu like aí no vídeo. Quem puder, dá aquela moral no nosso Pix. Vai aparecer aqui na tela. É zonacurva@gmail.com. Pode ajudar com quanto quiser. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado demais pela sua presença. Tamo junto. Fui!